vocês. Nós vamos ler apenas o verso 9 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças pela bênção de podermos, na tua presença, cantar louvores ao teu nome. Estivemos pela manhã junto com os nossos irmãos, adorando ao Senhor. Voltamos agora no final do dia, porque tu és o nosso Deus desde o nascer do sol até o pôr do sol, de eternidade a eternidade, Senhor. E voltamos para mais uma vez cantar louvores, lermos a tua palavra, ouvirmos a tua voz, e por isso imploramos: fala conosco pelo poder do Espírito Santo nessa noite. O Senhor edifica a tua igreja e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, quando nós estamos falando da doutrina do pacto, dos benefícios dessa doutrina, nós vimos que o primeiro grande benefício, fundamental, o mais importante de todos, é o perdão dos nossos pecados. Sem o perdão dos nossos pecados, nenhum outro benefício nós teríamos da parte de Deus. E hoje falamos do segundo, que foi pela manhã, tratando sobre a paz. A paz que é benefício do pacto da graça. Todos aqueles que estão fora do pacto da graça não conhecem a paz, mas os que estão em Cristo, no pacto da graça, esses conhecem a paz. E hoje nós vamos falar do acesso que nós temos a Deus, isto é, nos foi dado acesso a Ele, e esse acesso é apenas possível porque agora, tendo sido os nossos pecados perdoados, nós temos paz com Deus. E essa é uma expressão interessante que o próprio Paulo utiliza lá na carta dele aos Romanos. Eu queria que você, rapidamente, no capítulo 5, verso 1, texto bem conhecido nosso, mas eu queria que nós pudéssemos acompanhar a leitura. Romanos, capítulo 5, verso 1, ele diz assim o apóstolo Paulo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, por intermédio de quem, veja, primeiro ponto, justificado, os nossos pecados foram perdoados, por meio da fé, recebemos isso pela fé. E o que é que nós temos? Temos paz com Deus. Então já não somos mais inimigos de Deus. Agora a paz, a ira de Deus foi apaziguada. O que é que vem em seguida? Por intermédio dele, nós temos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Agora nós acessamos todo o bem que Deus colocou nas mãos de Cristo a nós. Todas as promessas estão nas mãos dele. Todas elas. É por isso que o Evangelho diz que Deus, para salvar o pecador, traz o pecador a Cristo. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Porque ele traz a Cristo, veja, aí o Espírito vem, o Espírito Santo de Deus vem e vai convencer o homem de que Cristo é justo, de que Ele é o Salvador e que ele precisa ir a Cristo para ser salvo. Por que isso? Porque todo o bem que Deus deu ao seu povo está nas mãos de Cristo. E Ele diz: você precisa ir a Ele. O Espírito diz: você tem de ir a Ele, porque fora dele você não tem acesso a nenhum benefício. Eu queria falar, e são muitos benefícios com respeito ao acesso, Um deles é o culto. É interessante isso, porque nós, depois de termos nossos pecados perdoados, por favor, não é esse meu tema, mas só para você entender que é um dos aspectos. Você pode ir lá na carta aos Hebreus, por favor, no capítulo 10.
você vai perceber especificamente no verso 16, ele diz assim em diante: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me livrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Veja, no pacto da graça está posto que eu vou perdoar os seus pecados. Qual é a consequência disso? No verso 18: ora, onde há remissão deles, já não há oferta pelo pecado. Aí o 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Veja, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós temos agora intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Nós temos acesso, porque os nossos pecados foram perdoados. E a linguagem é muito importante, porque você lembra lá do livro de Gênesis, quando eles foram expulsos do Éden, ele não podia mais ter acesso à árvore da vida, porque agora eles estavam impossibilitados de ser salvos por sua própria justiça e obediência. Estavam mortos nos seus pecados. Interessante também que quando Deus estabelece e manda fazer o tabernáculo, no tabernáculo Ele manda desenhar anjos, e na própria cortina que separa o Santíssimo Lugar, o Santo Lugar do Santíssimo Lugar, estão aí os anjos, e dentro do Santíssimo Lugar, na mesma peça da tampa do propiciatório, tem 2 anjos. O que é isso exatamente? Lembrar que o Éden, tanto no livro de Reis, você vai descrever muito claramente isso, que o tabernáculo é como se fosse o Éden. Ele manda fazer romãs, talhar palmeiras dentro do tabernáculo. É como se fosse um Éden, uma imagem do jardim. E dentro daquele jardim há um anjo. Como é que eu acesso? Como é que eu entro aqui sem morrer? Como é que eu adentro a presença de Deus sem morrer? Ele diz: o cordeiro sem mancha e sem mácula precisa ser morto lá fora. E com seu sangue você tem acesso ao trono de Deus, acesso à presença dele. Agora nós chegamos diante dele. É como isso se revela da força de maneira mais clara. É óbvio que o culto é uma marca muito importante. Tanto é que no mesmo texto dele, de Hebreus, no capítulo 10, verso 25, quando alguém pode pensar que entrar no Santo dos Santos pode significar a entrar na presença de Deus, sim, mas também isso é visto como culto. Veja o verso 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vejo que o dia se aproxima. Veja, a reunião, a congregação, o ajuntar-se em assembleia, é o entrar na presença de Deus como igreja. Esse é um grande privilégio. E você entende, irmãos, quando nós nos ausentamos da presença de Deus, nós perdemos de exercer o grande privilégio que o mundo não tem, que é entrar na presença de Deus para ouvir a sua voz, para cantar louvores ao seu nome. Você imagina que, por mais discussão que se tenha sobre o que significa o que Paulo está dizendo, quando ele fala que as mulheres devem ter os seus cabelos longos e elas devem se cobrir por causa dos anjos. Por mais discussão que você tenha, eu entendo plenamente que o caráter do véu ali é um caráter que pode ser utilizado com muita clareza, associada ao aspecto do momento da cultura, mas o ponto central é a submissão da esposa. Essa é uma verdade. O elemento externo pode variar, mas qual é o elemento que permanece? Por causa dos anjos. Que é isso que Paulo está dizendo? Ele está descrevendo como um santo lugar, o santíssimo lugar, onde os anjos estão presentes. Você imagina, nós estamos na Assembleia dos Santos, e os anjos, numa Assembleia como a nossa, cantam louvores conosco ao Deus Todo-Poderoso. A força do culto não está no aspecto externo do lugar que adoramos, mas está na plena convicção de que Cristo está no nosso meio, e os anjos cantam louvores a Ele
juntamente conosco. Nós temos acesso a Ele. Que privilégio nós temos. Nós temos acesso a Ele. Mas eu queria pensar hoje em um desses aspectos claros do acesso, que é a oração. Talvez essa é a marca mais interessante que eu queria explorar aqui. O culto poderia ser um deles, mas certamente a oração é um dos elementos que eu queria pensar com um pouco mais de detalhes sobre isso. O que é a oração, irmãos? Jonathan Edwards, comentando sobre a oração, tem um livro fantástico, né? Ele é intitulado, em inglês seria Taking Hold of God, né? Que é como se nós devemos nos sustentar em Deus, ou nos apegar a Ele, a chegar a Ele. E aí, esse livro, esse é do autor, que são vários autores, eles vão discutir o pensamento de todos os reformadores sobre oração. Então, ele vai falar sobre o que Lutero pensava, sobre o que Calvino pensava, sobre o que John Knox pensava, John Bunyan, posteriormente. Depois ele vai falar de Thomas Boston, ele vai falar de muitos outros autores que falam sobre a doutrina da oração. Qual o ponto aqui desse material? Nós vamos aprender uma das coisas centrais que os reformadores fizeram foi ensinar a orar. Os catecismos deles eram encharcados desse compromisso. Lutero dizia, ele ensinava os pais de família como orar de manhã, como orar à tarde, como orar à mesa com a sua família, porque eles vêm de uma tradição católica romana e o que eles não sabem é orar. E o que me impressiona, eu vou dizer isso, está havendo um grande fenômeno nos nossos dias, é que as igrejas históricas estão sendo tomadas pelos pentecostais, que estão ouvindo a pregação, estão sendo transformados, e estão vindo às igrejas históricas, e isso é um fenômeno que acontece aqui, acontece conosco, no início, acontece em todo o canto do Brasil, e você vai perceber uma coisa nítida: eles não sabem orar. A gente acha que sabe, mas não sabe orar. Você vai ter que instruí-los a orar. É como quem vem do catolicismo romano, aí você pede para orar, eles declaram, eles ordenam, eles falam palavras de ordem para Deus, eles não sabem orar. E assim nós não desfrutamos. O que é mais contraditório é que isso acontece quando nós pensamos que o que mais se faz no movimento pentecostal é orar. Que é um grande benefício, uma grande bênção. Mas, e aqui você vai entender uma coisa: o breve catecismo da nossa igreja, ele começa com as perguntas que falam sobre qual o fim principal do homem. Depois ele vai dizer como eu posso glorificar e gozar a Deus para sempre, qual a regra, a palavra, o que é que a Bíblia ensina, principalmente. Aí vai dizer: a Bíblia ensina o que eu tenho de crer, o que eu tenho de fazer. Aí depois ela passa a mostrar para a gente o que eu tenho de crer, então o que é Deus, a Trindade, a pessoa de Cristo, a dupla natureza de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, os atributos de Cristo, os ofícios de Cristo. Ele passa a discorrer sobre toda a obra da redenção. Aí depois de ele tratar dos decretos, da providência, do pacto, de toda a doutrina, tudo que eu tenho de crer, tudo que eu tenho de crer. Aí ele entra nos 10 mandamentos, o que eu tenho de fazer, e termina com a oração do Pai Nosso. Como eu tenho de orar. A última sessão do breve catecismo é o estudo na oração do Pai Nosso. Por quê? Porque todo conhecimento doutrinário desemboca na prática da oração. A gente acha que todo conhecimento doutrinário vai desembocar em debate, confusão de Facebook, e desemboca em estarmos de joelhos na presença dele em casa, na nossa família, na igreja. Os reformadores diziam:
Quanto mais eu oro, mais eu sou levado à Escritura. Quanto mais eu vou à Escritura, mais a minha oração é modelada e o conteúdo da minha oração é refinado, porque eu passo a orar de acordo com as Escrituras sagradas. Um princípio claro que precisa ser bem compreendido. Jonathan Edwards, nesse livro que eu me refiro, ele é citado porque ele fala algo bem interessante. Ele diz que a oração, na realidade, no final das contas, você se encontra com Deus. Nós somos expulsos do Éden, da presença dele, e nós somos colocados para fora da presença dele. E Deus, então, toda a história a partir da queda é Deus resgatando o seu povo, trazendo de volta a sua presença. E a oração nada mais expressa isso do que a oração. Aí ele diz: Filho, nós oramos em nome do Filho. É o Filho, é no nome dele que nós chegamos a Deus. Segundo, nós não sabemos orar como convém, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós oramos ao Pai. Veja, o que é oração? O breve catecismo pergunta. Ele responde: oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Jesus Cristo, com o socorro do Espírito Santo. E aí continua: com confissão de pecado e ações de graças. Oferecer os nossos desejos a Deus, em nome de Jesus Cristo, com o socorro do Espírito Santo. Perceba isso, irmãos. Jonathan Edwards termina assim dizendo: quando você se depara, você está diante daquele de onde você foi expulso, agora você está de volta à presença dele, e trazido por ele mesmo. A oração é a maior manifestação dessa realidade do acesso a Deus. Isso faz com que a gente pense o seguinte: no final das contas, quando você chega de volta à presença de Deus, você se depara com uma realidade inequívoca. O que era mesmo que eu precisava, uma vez que eu estou na tua presença? Qual era mesmo a minha necessidade, uma vez que eu te encontrei? O salmista, no Salmo 16, diz: na tua presença, Senhor, há delícias perpetuamente. E você vai perceber que o que você de fato precisava, o próprio Deus te concedeu retorno à presença dele. Porque lá na presença dele, no jardim, eles tinham tudo para viver, comer, família, culto. É porque eles saíram da presença de Deus, eles perderam os benefícios. Que eles precisam voltar para a presença de Deus. Não é só do pão, não é da água, não é da casa. Eu preciso da tua presença. E minha alma estará satisfeita. Então o salmista diz: tu és a minha porção, Senhor. Tu és a minha porção, a minha herança em ti, contigo, tendo a ti, nenhum outro bem eu preciso, além de ti. A oração que o Senhor Jesus nos ensina, e é importante entender que essa não é uma oração que Cristo faz, não é Ele orando. A oração de Cristo registrada na Bíblia está em João 17, e em João 17 Jesus em nenhum momento confessa pecado, e na oração do Pai Nosso ele ensina a confessar pecado, perdoa as nossas dívidas. Jesus nunca pediria perdão pelos seus pecados, porque Ele nunca cometeu pecado. Então ali não é a oração de Cristo, é a oração, Ele está ensinando o seu povo a orar. A
oração de Jesus é João 17, e lá você vai ver as palavras dele iniciando o texto, no verso 1 a 3, ele diz: Senhor, tudo que me deste para fazer, eu fiz. Ora, quem pode se chegar diante de Deus dizendo isso? Senhor, eu chego diante de Ti, porque tudo que me mandaste fazer, eu fiz. Nós chegamos diante de Deus dizendo: chegamos em nome do Teu Filho, porque nós somos pecadores e temos quebrado a Tua lei, e nele, somente nele, nós temos acesso à Tua presença. Lembra-me da oração do publicano, lá em Lucas capítulo 18, verso 9 a 14, quando ele diz: dois homens sobem ao templo para orar, um fariseu, outro publicano. O fariseu, olhando para ele mesmo, né, dizia: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse ladrão, como eu não sou adúltero, eu devolvo dízimo, eu jejuo, eu faço tudo que o Senhor tem para fazer. O publicano, diz o texto, batendo no peito, sem conseguir olhar para o céu, sem levantar a cabeça, dizia: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Lá em João 17, quando Cristo ora, ele diz, o texto diz assim: levantando Cristo a cabeça para o céu, orou. O publicano não conseguia levantar a cabeça, porque ele dependia da justiça de Cristo. Jesus olha para o céu dizendo: eu fiz tudo que me deste para fazer. Nessa fundamento da oração é esse. Jesus então ensina a orar, e quando ele ensina a orar, ele usa uma expressão que é a marca fundamental de toda oração: Pai. Esse é um status que é fundamental para mudarmos, e sem chamarmos Deus de Pai, nós não podemos orar, porque se Ele não for meu Pai em Cristo, eu não sou filho dele em Cristo. Esse é um ponto fundamental. João vai dizer: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós, os que cremos, quem são esses? Não os que nascem da carne, mas os que nascem segundo a vontade de Deus. Esses são os filhos de Deus, os que nascem em Cristo Jesus. Quando Jesus então ensina a orar, e a primeira palavra da oração é Pai, aqui está o fundamento todo da mudança. Uma vez que nós somos justificados, lembra que João vai dizer: veja que grande amor o Senhor demonstrou para conosco, a ponto de sermos chamados seus filhos. E esse evento implica em oração. Nós somos filhos e chamamos Deus de Pai. Que acesso, que presença! Nós chegamos diante do Pai. E como é que eu posso chamar de Pai se Ele é meu juiz? Se Ele é o Senhor que está sentado no tribunal, julgando os homens? Porque Cristo Jesus é a minha propiciação, é a minha justificação, é a minha justiça. A partir daqui, eu vou chamá-lo de Pai. É central para a doutrina da oração, a doutrina da adoção. Tá? Para orar, para a doutrina da oração, a doutrina da adoção. Nós não podemos orar se não formos filhos. Esse é um ponto fundamental. Os filhos de Deus são todos aqueles que podem orar de modo aceitável, porque eles chamam Deus de Pai. Nós não poderemos orar de modo aceitável, nós podemos ter acesso a Deus se Ele não for nosso Pai. Nós seremos adotados e regenerados por Ele. Ora, somente os filhos de Deus podem orar de modo correto. Esse é um ponto central que precisamos entender a partir daqui. Existem apenas duas famílias no mundo, irmãos. E todos os homens nessa terra ou pertencem a uma família ou pertencem a outra. Uma é a família de Satanás, a outra é a família de Deus. Todos os homens são nascidos nas famílias de Satanás, porque todos nascem em pecado. Ponto fundamental. A vocação de Deus, o chamado eficaz, Ele arranca os homens da família de Satanás e traz o homem para a família de Deus. Eles são adotados, isto é, eles são membros da igreja visível, não é?
Não basta apenas você ser membro da igreja visível. Você precisa ter uma verdade interna. Você precisa ser adotado por Ele. O chamado precisa ser real. É necessário haver regeneração pelo Espírito. É necessário haver conversão. Não é só porque você é membro da igreja externamente que você de fato é filho de Deus. Então eles fazem uma distinção muito clara entre regeneração e adoção. E aqui é importante nós entendermos isso. A regeneração muda a nossa natureza, não é? A adoção não é a mudança da natureza de pecadores. Não, mas é a mudança de status. Nós somos filhos de Deus. É como você adota uma criança. Na adoção você não muda o sangue dela, você muda o nome dela. Na regeneração você muda a natureza dela, mas na adoção você muda o nome dela. Agora ela tem um nome. Interessante que em Apocalipse, no capítulo 2, verso 17, João descreve assim, não é? Apocalipse 2, verso 17, a palavra de Deus diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu lhe darei um novo nome. É um novo. Isto não é uma marca vazia, isso é um nome dado por Ele. A adoção espiritual, ela opera da mesma maneira. Não haverá mudança da sua natureza, mas haverá a mudança no seu nome. A regeneração mudará o seu nome, a adoção mudará a regeneração mudará a sua natureza e a adoção mudará o seu nome. Você agora muda o status, você é chamado filho de Deus. E agora você tem privilégios de filho. Veja, a primeira coisa é o grande ponto, entende, irmão? Eu chego diante daquele que eu era inimigo e agora fui feito filho. Daí João dizer: vede que grande amor. E eu chego diante do Senhor do Universo e digo a Ele: Pai, Pai. Que mudança de status. Que privilégio está envolvido nisso. Que transformação nós temos aqui. A obra de adoção, irmãos, é uma obra trinitária. Trinitária. Primeiro, quem é aquele que adota? É o Pai. O seu grande amor, Ele predestinou eternamente pecadores para serem trazidos de volta à sua família. Não há ninguém maior do que aquele que te adota. Ele é o soberano rei do universo. Ele é o criador dos céus e da terra. Todo domínio está nas suas mãos. O reino pertence a Ele. O poder está nas mãos dele. Esse é aquele que você chama de Pai. E não há ninguém menor para ser adotado do que você e eu. Porque nós não éramos apenas filhos, nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos do diabo, nós éramos as criaturas mais miseráveis do universo. Isso exalta o amor do Pai. Para que isso aconteça, é necessário que seja feito por um único filho. Veja, Jesus só teve um filho por natureza, para que tivesse muitos filhos por adoção. Só tem um filho que é filho por natureza, Jesus Cristo, para que por meio dele ele tivesse muitos filhos por adoção. Certo comentarista certa vez disse
pai só tinha um filho e mandou o seu filho para que a sua família crescesse. O filho, ele só tinha um filho, não tinha ninguém para casar com ela, então ele escolheu uma noiva para o filho dele. O Espírito habitava na eternidade, e ele diz: eu vou dar para o Espírito uma igreja. O pai tem filhos, o filho tem uma noiva, e o Espírito tem uma igreja, que na realidade são exatamente os mesmos. A Trindade veio buscar aqueles que foram amados antes da fundação. Essa foi a mudança de status. O pai é aquele que adota, mas é adotado em quem? Em Cristo. Então a segunda pessoa da Trindade está envolvida na adoção. Ele é o Filho de Deus, que é o irmão mais velho, que é o nosso irmão mais velho, que veio reparar o abismo criado entre os céus e a terra, e ele une isso na cruz do Calvário, unindo os céus e a terra na sua morte. A ele pertence o reino, a bênção, a herança da filiação. Pela obediência do Filho e por sua satisfação, ele adquiriu a adoção com todos os privilégios dessa adoção. Veja o que Paulo diz aos Gálatas, por favor, capítulo 4, verso 4 e 5, por favor, irmãos. Gálatas, capítulo 4, verso 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele veio para que recebêssemos a adoção de filhos. E por último, Cristo e o Pai enviam os seus mensageiros para pregar o Evangelho, que é a oferta da adoção, e o Pai envia o seu Espírito para abrir os ouvidos do povo, para que busquem a adoção. O Pai, o Filho envia os pregadores, o Pai e o Filho enviam o Espírito para que os ouvidos dos seus filhos possam ser abertos e eles escutem a voz do Pai que os chama. Interessante, porque todo aquele que se submeteu ao chamado do Evangelho será adotado dentro da família de Deus. Deus será seu Pai, eles serão filhos e filhas. Embora Satanás lute para manter os seus filhos e segurá-los e tentar sustentá-los, o Espírito de Cristo pressiona para que os eleitos sejam libertos e determina que os eleitos busquem a família de Deus e busquem a Cristo. Então as almas eleitas chegam a Cristo, estão junto dele e se juntam num casamento com ele. Então Cristo apresenta o crente ao Pai como sendo comprado pelo seu sangue. E agora ele declara a Satanás: renuncia a força que você tinha sobre os meus filhos, como ele fez com o representante de Satanás, Faraó: deixa o meu filho ir. Ele enviou pregadores, Moisés: Faraó, meu primogênito é Ismael, deixa o meu filho ir para que no deserto me adore. Ele pressiona, ele se revolta, ele se rebela, ele não quer deixar o filho ir. Então ele envia as pragas, até que ele solta os filhos e diz: deixa o meu filho ir. Esse povo não te pertence. Nós somos adotados na família
E agora nós temos acesso a Ele. Ora, irmãos, o domínio que Satanás tinha sobre nós se foi, que agora nós somos filhos de Deus. E eu queria só pontuar para vocês, e Thomas Boston faz isso muito bem, eu vou exatamente utilizar o material dele nessa sessão, que ele vai especificar quais são os benefícios de nós sermos adotados na família de Deus. Não é? Primeiro ponto que ele descreve: um novo nome nos é dado. Apocalipse 2,17. Nós vimos. Agora somos chamados filhos e filhas de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 12, verso 5. Chamados filhos e filhas de Deus. Lá em Romanos, segundo ponto, lá em Romanos no capítulo 8, não é? Ele vai descrever no verso 15 o espírito da adoção, a qual nós clamamos: Abba, Pai. Nós recebemos o espírito de adoção. Veja, primeiro privilégio, nós recebemos um novo nome. Segundo privilégio, nós recebemos o espírito de adoção. Terceiro, nós recebemos acesso a Deus e comunhão com Ele. Nós podemos chegar com ousadia. Que coisa impressionante. Enquanto os homens são chamados a se colocarem, a parar e não entrar na presença de Deus, o Senhor diz assim: aqueles que foram perdoados, acheguemos-nos ao Santo dos Santos, aproximemos-nos, e usa a expressão com ousadia. E a ousadia é porque quem somos agora é nesse status que nós vamos. Nós somos filhos de Deus, é em Cristo que nós chegamos. Acheguem-se a Ele. Nós temos acesso a Ele, comunhão com Ele. Como Pai, Deus é familiar, Deus é o nosso Pai. Ele permite que os seus filhos tenham confiança nele. Ele permite que os seus filhos coloquem suas queixas diante dos seus seios. Diga a Ele o que eles precisam. Chegue a mim e diga qual o teu anseio, qual a tua necessidade, o que você precisa. Ninguém, irmãos, tem mais prazer e mais deleite do que Deus ver os seus filhos diante dele, dizendo: eu preciso de ti. Thomas Boston, comentando esse texto, diz: da adoção flui a oração, e a oração é uma marca inequívoca do Filho. Ele diz: é impossível imaginar um filho que não dependa do seu pai. Nós precisamos dele. E agora nós temos acesso a ele, porque os nossos pecados foram perdoados. Lá em Provérbios, no capítulo 15, verso 8, por favor, veja as palavras do sábio Salomão. Provérbios, capítulo 15, versículo 8. Provérbios 15, 8 diz assim a palavra de Deus: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu deleite, é o seu contentamento. Veja, o sacrifício dos perversos. Os perversos querem chegar diante de mim com o seu sacrifício, e Deus abomina. Mas a oração dos retos é o seu deleite, é o seu contentamento. Importante isso, porque sendo filhos de Deus, nós temos essa comunhão, nós temos esse acesso, nós temos a certeza de que Ele se deleita em chegarmos diante dEle,
colocarmos diante dele as nossas necessidades. Em quarto lugar, a oração, quando nós somos adotados na família de Deus, ele diz ainda que nós recebemos liberdade e imunidade especial. Que coisa interessante. Uma liberdade especial e uma imunidade especial. De onde essa imunidade e de onde essa liberdade? Ele diz, da lei como pacto de obras. Nós somos livres da maldição da lei. A lei já não mais nos condena. Quando ele disse, lá em Romanos no capítulo 8, ele vai dizer que já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Isso significa dizer que a lei já não tem mais domínio sobre nós. Em outras palavras, eu não uso a lei mais para a minha salvação, nem para a minha condenação. Eu uso para a minha santificação, como gratidão ao Senhor. Eu não posso mais ser destruído pela lei, porque eu fui adotado como filho, e como filho, Jesus cumpriu toda a lei em meu lugar. Agora, como filho, eu amo a sua lei. Como filho, eu não só dependo do meu pai, como eu amo agradá-lo. É por isso que ele coloca no nosso coração um temor. E os puritanos desenvolveram isso muito bem, quando eles diziam que o temor é uma marca do filho, porque eles afirmam assim: não é o temor de um réu diante do juiz, mas é o temor de um filho diante do seu pai, onde você teme desagradar e fazer aquilo que seu pai proíbe, mas você ama deitar perto dele, você ama estar junto dele, você ama estar perto dele. Você o teme, mas você não quer deixá-lo. É como um filho. É como um filho. Os que foram adotados na família de Deus estão livres da condenação do pacto das obras. Nada pode nos separar. Romanos no capítulo 8, por favor, irmãos. Romanos no capítulo 8. Abra só comigo. Romanos no capítulo 8, especificamente o verso 35, depois 38 e 39, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Qual é o ponto disso? Verso 28 do mesmo capítulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos que o que pode vir fome, angústia, sofrimento, nada disso roubará a nossa filiação de Deus. Você não deixa de ser filho pela angústia, pela pobreza, pela enfermidade. Nada poderá separar. A única coisa que te separava de Deus, Cristo levou sobre si a culpa do pecado. Nada nos separará do amor de Deus. Quinto lugar, que nós recebemos na adoção, o amor paternal de Deus. Isaías 49:15 descreve, não é, exatamente isso, ainda que uma mãe que tem o seu filho, que amamenta o seu filho, mesmo que ela rejeite o seu filho, Deus diz: nunca eu te abandonarei, nunca eu te esquecerei. O Senhor diz: os meus filhos eu não abandono. Ainda que uma mãe rejeite o seu filho, eu
nunca te abandonarei. Sabe como é que foi isso, irmãos? Filho por natureza de Deus, Jesus Cristo, foi abandonado na cruz para que fôssemos acolhidos na família dele. Nós poderemos dizer, como o salmista no Salmo 42, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas nós nunca diremos com a dor do inferno, como disse Cristo: Deus meu, por que tu me desamparaste? Nunca diremos isso. Podemos dizer na nossa fraqueza, mas não com a dor do inferno, como disse Jesus Cristo. Quem é adotado nessa família tem um amor paternal de Deus. Sexto lugar, proteção. Veja que coisa, esse acesso a Ele, como filhos, nos traz proteção. É interessante isso porque, se você abrir sua Bíblia comigo mais uma vez em Provérbios, no capítulo 14, por favor. Provérbios capítulo 14, verso 26. O texto diz assim, Provérbios 14, verso 26. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Eles têm um pai para onde correr. E é interessante, você deve lembrar da sua infância, quando muitas vezes alguém queria fazer mal a você na escola, você dizia: eu vou falar com meu pai, eu vou atrás do meu pai. Essa é a nossa imagem. Nós temos a quem falar, e nós temos proteção real da parte dele. Nós podemos pedir a ele, nós podemos parar e ter certeza que o temor dele é proteção dos seus filhos. Tema ao Senhor, fuja do pecado, e você será protegido por Ele. Ele vai, no fim de tudo, te colocar longe de todo perigo, lá em Apocalipse, no final de toda a revelação. No capítulo 21 do livro de Apocalipse, no final da revelação do Novo Testamento, do cânone do Novo Testamento. 21, verso 25, diz assim a palavra de Deus: as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Nós não precisaremos, quando estivermos junto dele, de fechar a porta. Meus filhos, ontem ficamos conversando até 1 da manhã na casa de Aurélio, eles estão dormindo aqui na igreja, e eu da janela fiquei vendo se eles entravam bem. Quando ele entrou, eu liguei: está tudo bem, entrou, está tudo direitinho, então está bom, Deus abençoe, boa noite. Não precisaremos mais disso na presença de Deus. Precisamos fechar a porta, porque a presença dele é a nossa proteção. Quem se levantará contra o Senhor dos Exércitos? Ser filho de Deus e esse acesso a Ele, você não encontra apenas isso, mas encontra proteção também. Além de proteção, provisão. Eu está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Assim diz a palavra de Deus, 1 Pedro 5, 7. Diz assim o texto: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ora, irmãos, Ele cuida, Ele alimenta os pássaros, Ele veste os lírios. Ele não cuidará dos seus filhos. Certamente, essa é a bênção de termos acesso a Ele. E como filhos, nós receberemos do nosso Pai, em 8º lugar, correção santificada em tempo oportuno. Nós lemos hoje no Salmo 89, na leitura do verso 30 ao 34, vocês vão lembrar disso ainda: se os meus filhos se desviarem da minha lei,
eu os açoitarei com açoite de homens, mas a minha misericórdia não se apartará deles. Nós temos esse acesso a Ele, esse cuidado dEle, essa correção dEle. E por último, nós herdaremos com Ele todas as coisas. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Então tudo que Cristo conquistou em nós, deixa eu dizer isso, irmãos, nada que Cristo, nada daquilo que Cristo conquistou, nada está fora do nosso alcance. Tudo que Ele conquistou pela fé, eu posso dizer, é meu. Todas as promessas são minhas. O que nós fazemos da oração, se é na presença dEle que tudo isso nós encontramos? Para onde corremos quando passamos por necessidades? É um privilégio que Deus permite que pecadores como nós se cheguem tão perto dEle e lance sobre Ele as nossas ansiedades. Privilégio esse comprado pelo sangue. Quando nós não oramos, nós jogamos fora o maior privilégio que Deus deu aos seus filhos, no acesso a Ele pelo pacto da graça. Antes expulsos da presença dEle, agora trazidos de volta ao seu trono de graça. Nesse sentido, irmãos, nós vamos rejeitar todos os nossos méritos para chegar a Deus. Por isso que Lutero, em outro momento, vai dizer: todo homem que se chega a Deus em oração sem Cristo, Lutero diz, não ora, mas escarnece de Deus. Porque ele se chega a Deus com base na sua própria justiça, com base no sofrimento de outro, não com base na justiça de Cristo. Nunca será recebido um homem que se chega a Deus sem Cristo Jesus. Como filhos, então, essa é uma marca que nós temos. Nós vamos dizer a hora que vamos sair, a hora que vamos chegar. Quando nós chegamos em casa, na escola, no estudo, tem comida na mesa, porque o Pai proveu tudo para ele. Eu lembro-me, certa vez quando o Dália adoeceu, convidei um colega para pregar na igreja. Nos dias que eu não pude pregar, foram 2 domingos que eu não preguei. Um corre muito grande, muita coisa para fazer, muitos exames, e eram dias muito difíceis. Eu não tinha tempo de preparar o sermão, foi dias difíceis. E convidei um colega para pregar, e ele pregou o sermão. Eu fiquei sentado ali, com a alma angustiada, como uma ovelha, querendo ouvir uma palavra do meu Pai, de conforto, um sermão que pudesse trazer vida e alegria ao meu coração. Eu me sentei ali. Foi um sermão tão duro, tão sem esperança, que minha alma se entristeceu tanto. Foi um momento que eu me deu uma guinada, sabe? Deu uma guinada. Eu não via esperança naquele sermão. Um juiz severo, que de fato é severo, que de fato odeia o pecado, que de fato abomina a iniquidade, e que de fato vai lançar no inferno todo pecador.
E o pior foi que eu estava sentado aí, ele pediu para encerrar com uma oração, pediu para orar. E na oração eu disse essas palavras assim: ó Senhor, tu que estás assentado no trono, tu que és poderoso, juiz, severo, santíssimo, mas de maneira assombrosa, no teu Filho, pelo teu Espírito, nós chamamos esse Deus de Pai. Muda toda a nossa relação. Ele é Ele me disciplina, não me mata. Ele me protege, Ele cuida da minha alma. Eu vou a Ele todo dia, porque eu preciso dEle, porque eu quero servir, porque eu amo, porque eu quero estar perto dEle, e porque sem Ele eu não posso fazer nada. É o acesso que nós temos a Deus, que nós desprezamos no nosso dia a dia. Significa dizer que nós somos tão independentes que nós acordamos de manhã, coisa simples, irmãos. Normalmente eu vou deixar meus filhos da Zona Norte à Zona Sul, na escola. Eu moro na Zona Norte, meus filhos estudam na Zona Sul inicial. Graças a Deus tem uma via expressa lá e tu gasta 25 minutos de carro para chegar lá. E sai, e chega, deixa os meninos como quem deixa uma carga, dá as voltas, sai, acelera, volta para o seminário para dar aula. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, a gente acha que é tão capaz de sair e chegar sem depender de Deus, que a gente nem lembra de dizer: Senhor, estamos saindo de casa, sem a tua graça nós não chegaremos, sem a tua bondade nós não seremos livres de todo mal. E o que é que acontece? Você chega todo dia bem e você se acostuma com a ideia de que você dirige bem, que você é capaz de fugir dos problemas, e que você é bom demais. Cada vez menos você precisa de Deus. Uma marca do filho é orar. A primeira coisa que Jesus ensina na oração não é o conteúdo dela, é o status dela, porque esse é o acesso que nós temos. Pai nosso. Essa é a primeira palavra que nos faz ter acesso a Ele, é chamá-lo de Pai. Vamos à presença dele em oração.